Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo de explicação da matéria de português, tá? Já vou deixar aqui para vocês que esta semana, nas minhas disciplinas de História e Geografia e Português, vocês não vão ter atividade na folhinha para fazer. Aquela folhinha que eu sempre deixo para vocês copiarem, passarem para o caderno. Essa semana não vai ter, tá? Provavelmente, talvez a outra também não. Por quê? Nós estamos finalizando esse livro, módulo 1. Daqui a pouco nós avançaremos para o módulo 2. Então, a gente preferiu, em não deixar folhinha para vocês copiarem, para vocês ficarem só com o livro. Porque assim vocês podem fazer atividades com calma, com atenção. Sei que tem mais atividades para serem feitas, A gente sabe muito bem de tudo o que está acontecendo, tá bom? Então, vocês vão ficar só com o livro. E ano passado, no terceiro ano de vocês, sei que vocês aprenderam um pouquinho sobre verbo. Alguns verbos, E o tempo dos verbos também. O tempo em passado, presente e futuro. E aí, quarto ano, conforme os anos vão se passando, as séries, essa matéria, o verbo, vai ficando cada vez um pouquinho mais difícil, As coisas vão aparecendo novas coisas para vocês, tá? Mas tudo isso vocês vão ver com calma, tá bom? Não é nada para ninguém se apavorar agora. Na página 71, nós temos aí locução verbal, tá? Sei que talvez vocês ainda não tenham ouvido essa palavra. Locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando, quarto ano, aparece dois verbos na frase, dois verbos, e esses dois verbos, eles vão ter o valor de um só. Olha só. E aí, quando aparecem esses dois verbos, sempre vai ser um verbo auxiliar, tá? E um verbo principal. Tudo bem? Vamos ler essa pergunta aí. O que você vai ser quando crescer? Vai e ser são verbos, correto? Tá? Então, nós temos aí dois verbos nessa frase. O que você vai ser quando crescer? Ok? Letra A. As formas verbais em destaque poderiam ser substituídas por qual das formas verbais abaixo, sem alteração de sentido? Então, ele quer saber aqui. Eu posso substituir vai ser por qual outra forma verbal, mas sem tirar o sentido, não pode mudar o sentido. Aí nós vamos fazendo essa troca, tá? Para saber qual que fica melhor, qual que fica correto. Primeiro, seria. Vamos ver se seria fica legal. O que você seria quando crescer? Não ficou bom não, O que você fala assim, o que você seria quando crescer? Não. Tinha sido. O que você tinha sido quando crescer? Nada a ver. E o último, será. O que você será quando crescer? Ah, sim, será. Ficou muito melhor, não ficou? Então, pode marcar aí, tá? Letra B. O sentido principal que as formas vai ser expressam é o sentido de. Qual é esse sentido, vai ser. Quer dizer ir ou ser. É do verbo ir ou do verbo ser? Vai ser. É do verbo ser, tá? Ir não. É o sentido, o principal sentido, tá bom? Quando eu falo que você vai ser quando crescer, é algo que você será um dia, E não se você vai. Por isso que a gente vai ver que é auxiliar, entendeu? O sentido principal aqui é o ser. Aqui o amarelinho... letra C, desculpa. Em vai ser, qual das formas verbais indica o tempo e a ação? Que tempo é indicado? Então, qual é o indica o tempo e a ação? Vamos lá. A palavrinha aqui, esse aqui eu vou dizer para vocês porque eu sei que é matéria nova, tá bom?
Aqui a palavrinha vai ser o vai, porque é uma ação. O tempo da ação. Olha a pergunta. Qual das formas verbais indica o tempo da ação? Qual é a ação aqui? Vai. O ser não é uma ação, tá? E aqui, sim, o vai. Então, você vai escrever vai. Ele vai. Agora, qual é o tempo? Ele está no futuro, tá? Ele ainda vai. Quando você vai ser, o que você vai ser quando crescer. Então, está no futuro, tá bom? Então, a palavrinha aqui é o vai, porque está indicando a ação. E qual é o tempo? Futuro. Tudo bem? Agora sim, quadrinho amarelo. Locução verbal é a combinação de 2 ou mais verbos que expressam apenas uma ideia, que é a ideia principal. Uma locução verbal é formada por o verbo auxiliar e o principal. Aí a gente tem aí o exemplo. É a frase, ele vai chegar mais tarde. Vai chegar é a locução verbal. Tá vendo aqui? Tô lendo aqui, tá bom? Vai chegar é a locução verbal. E aí, qual é o verbo auxiliar? Vai. Qual é o principal? Chegar. Por quê? É onde eu estou entendendo o que está sendo falado. Ele vai chegar. E aí eu posso até substituir isso por um único verbo. Que será o quê? Ele chegará mais tarde. Lá no outro quadrinho. Então, verbo auxiliar, vai. Principal, chegar. Com esse principal, eu posso substituir por um outro verbo, que é o chegará, tá? Ele chegará mais tarde. Viu que se eu falar, ele vai chegar mais tarde e ele chegará mais tarde, o sentido não mudou. Você entendeu a mesma coisa. Tudo bem? 72. Essa questão, né, da locução verbal, o livro, ele traz, assim, uma forma bem breve, tá? Nós vamos depois também fazer um pouquinho de fixação no caderno, mas é bem breve, ele não vai se estender, porque, como eu falei, vocês ainda vão ver mais sobre isso, até o 5º ano também tem verbo, então isso vai aparecendo aos poucos, tudo bem? Agora vamos lá, página 72, que é a atividade. Observe as capas de livro a seguir. Tem aí. Letra A. Contorne as locuções verbais apresentadas na capa acima. Então, tem que ter 2 verbos. Tudo bem? 2 verbos. Então, ó, quem vai salvar a vida? Quais são os 2 verbos aí, nesse primeiro livro? No segundo, vou ganhar um irmãozinho. Quais são os 2 verbos aí nesse segundo livro? Terceiro, quem vai ficar com o pêssego? Quais são os 2 verbos? E o último, tudo vai dar certo. E quais são os 2 verbos? Tá? Lembrando que, falar uma coisa aqui para vocês. Lembrando que, o que é o verbo? O verbo, ele sempre vai indicar uma ação, tá? Ação, fenômeno na natureza ou um estado, ok? Ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? Nessa número 1 aqui dos livros, você vai contornar essa locução verbal, que são os 2 verbos que aparecem na frase, tá bom? Na capa do livro aqui. B. Qual é o verbo auxiliar de cada locução verbal? Então, ele quer saber aqui, qual é o verbo auxiliar? É aquele que está antes, né? Tem um verbo principal e tem um que vem antes. Esse que vem antes é o verbo auxiliar, tá? Vou deixar uma aqui com um exemplo para vocês. O primeiro livro, quem vai salvar a vida? Qual é a locução verbal? Vai salvar, correto? Vai é o verbo auxiliar, não é? Vai é o verbo auxiliar e salvar é o verbo principal, tá? Então, aí nesse caso, o verbo auxiliar é o verbo vai. Tudo bem? Letra C. Qual é o verbo principal de cada locução verbal? Aí, depois que você identificou o auxiliar, você vai ter que falar quais são os principais de cada um dos livros, tá? Porque eles são diferentes.
Continuando no primeiro livro que eu falei. Então, o vai é o auxiliar e o salvar é o quê? É o principal. Então, no primeiro livro, salvar é o verbo principal, tá bom? A mesma coisa você faz nos outros 3. 2. No 2, você vai substituir, olha só, você vai substituir as locuções verbais por apenas uma forma verbal, por apenas um verbo, tá? E tem que ter a mesma ideia, tá, quarto ano? Esse que é o importante. Então, ó, letra A. Vou ganhar um irmãozinho. Vou é o verbo auxiliar e ganhar é o verbo principal. Então, qual é desses dois que eu vou usar para poder transformar em um novo verbo? O ganhar, correto? Eu não posso usar o verbo auxiliar, eu tenho que usar o verbo principal, tá bom? Então, de ganhar, eu posso substituir por ganharei. Ganharei um irmãozinho. Vou fazer só essa também para deixar de exemplo, tá? Assim como a B e a C. Você tem quem vai ficar com pêssego? Vai é o verbo auxiliar. E ficar é o verbo principal, tá? Então, é ficar que você vai ter que encontrar um outro verbo para poder usar aqui. Qual que vai se encaixar? Vou falar aqui alguns. Vai ficar, eu posso usar o quê? Ficará, ficarei, ficou. Qual que vai se encaixar? Tudo vai dar certo. Vai é o auxiliar, então não vou usar. Dar é o verbo principal, dar, tá? Então é ele que eu vou usar. Fica como? Dará, darei, tá bom? Vê aí qual que se encaixa, ok? Então, vou repetir. Quando é para fazer a substituição, você sempre vai usar o verbo principal, tá? Nesse caso, esquece o verbo auxiliar, olha para o principal para você poder encontrar um novo verbo, tá bom? Que se encaixa. O verbo e as pessoas do discurso, olha que interessante. Pessoas do discurso, vocês já conhecem também. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Vocês conhecem. Vamos lá, 73. Agora você vai aprender que o verbo indica a pessoa do discurso a que ele se refere. 1. Leia o poema abaixo e responda as questões. Minha sombra. Minha sombra, minha sombra. Eu dou um pulo e ela para no ar. Eu subo em árvore, ela desce escada. Eu ando a cavalo, ela segue a pé. Eu vou à festa. Oba, vou nessa. O que você achou desse poema? Aí a pessoa, gostei, achei engraçado, achei uns trocadilhos legal. Enfim, essa é pessoal. B. Releia a terceira estrofe do poema e sublinhe de amarelo a forma verbal que se refere à ação da pessoa do poema. E de verde a que se refere à ação da sombra. Então, a ação, né? Aquilo que está acontecendo, que uma pessoa está fazendo ali naquele momento. Na terceira estrofe. Eu subo em árvore. Subo aqui. Subo. Aqui é o quê? É a ação, tá? É a menina. É a pessoa. Eu subo. Agora, a sombra é ela. A sombra. Você vai fazer de verde. A sombra é o quê? Desce, tá? Então, amarelo é a menina, eu, porque ela tá falando. E ela, o desce, tá se referindo à sombra, então vai ser verde. Tudo bem? C. As formas verbais subo e desce se referem respectivamente aos pronomes pessoais eu e ela, né? Acabei de falar isso também. Que pessoa do discurso cada um desses pronomes representa? Então, ele quer saber assim, ó, eu. Lá quando a gente aprende, né, eu, tu, ele. Eu é a primeira pessoa do singular, correto? Depois, ele, né, ele ou ela, é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Terceira, tá?
tá? Só você lembrar. Eu, tu, ele. Primeiro do singular, segundo do singular, terceiro do singular. Nós, vós, eles. Primeiro do plural, segundo do plural, terceiro do plural, tá? 74. Agora vamos estudar como os verbos da nossa língua se agrupam. Leia os verbos abaixo, analisando a determinação de cada um deles. A terminação, desculpa, de cada um deles. Cantar, correr, rugir. Qual a diferença entre as terminações dos verbos acima? O primeiro, ele vai terminar em quê? Quarto ano? Ar. Então, você pode escrever. O primeiro termina em ar, o segundo termina em né? Correr, er. E o terceiro termina em ir, tá? Olha que legal. E aí, a gente vai ver que, note que cada um dos verbos cantar, correr e rugir possui uma terminação diferente. São essas terminações que indicam a que conjugação, que grupo cada verbo de nossa língua pertence. Então, os verbos, eles vão ser agrupados em grupos, que a gente vai dizer que são primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Isso aqui também vai aparecer no quinto ano para vocês, tá bom? Primeira conjugação, quarto ano, são todos os verbos terminados em ar, ok? Só isso. Segunda conjugação, são todos os verbos terminados em er. Terceira conjugação, são todos os verbos terminados em ir, tá? Então, grava isso na sua cabecinha. Ar, ir. Primeira, segunda e terceira conjugação dos verbos, ok? É o que está escrito aí nesse quadradinho amarelo, tá? Que eu acabei de explicar. Os verbos se modificam indicando a pessoa do discurso ou pessoa gramatical. Aquilo que eu falei, né? Ela pode ser primeira, segunda ou terceira do singular ou primeira, segunda e terceira do plural, ok? No número 1, a gente já tem atividade. Você vai colocar inserindo o pronome de acordo com a forma verbal. Você vai colocar aqui qual é a pessoa que está falando, tá? A pessoa do discurso. Pontinho, pontinho, gosto de aprender sobre profissões. Gosto. Qual que se encaixa aqui? Eu gosto, ele gosto. Qual que se encaixa aqui? Tá bom? Tu gosto. Vê aí, tá? Ou pode estar também no plural, tá? Os nós, vós e eles. Também pode estar aqui. Outra coisa. Nessa atividade também vai se encaixar o você, ok? Porque você também é um pronome de tratamento, tá? Então, também vai aparecer aqui. Então, você vai colocar, gostamos. Qual que se encaixa para gostamos? Nós gostamos. Vocês gostamos, eles gostamos, qual que ficou melhor? Gosta, ele gosta, ela gosta, você gosta. Ficou bom? Agora se eu colocar eu gosta, tu gosta de aprender sobre as profissões. A letra D. Gostam de aprender sobre as profissões. Vocês entenderam? Aqui você vai colocar se é eu, se é nós, se é ele, se é ela ou se é você, tá? São essas que vão mais se encaixar aqui, que vão estar certas, tá? Então, você vê aí. Lembrando que o você também tá aqui dentro desse número 1, tá bom? Ele também pode ser usado. O 2 é aquilo que nós falamos, né? Sobre primeira, segunda e terceira conjugação. Aí ele quer que você agrupe, né? Que você arrume aqui. Primeira conjugação. Qual que vai ser colocado aqui? Cantar, correr ou rugir? Você vai colocar. Segunda, qual é a palavrinha? Terceira, tá bom? Só você escrever. O cantar termina em ar. Então, ele deve estar em qual conjugação? O correr termina em er. Em qual conjugação? O rugir termina em ir. Qual a conjugação que ele deve estar? Tá bom?
Agora, os verbos terminados em or, olha que legal. Os verbos terminados em or, como por e seus derivados, repor, depor, propor, pertencem à segunda conjugação. Isso porque o verbo por tem origem no antigo verbo poer, que terminava em er. Olha que legal, viu? Na nossa língua não existe nenhum verbo terminado em ur, tá? Não existem verbos terminados em ur. E no caso do or, né? E aí ele explicou, vai ser segunda conjugação, ok? E aí nós temos uma tirinha aí, tá vendo? Que diz assim, né? Descreva com o adjetivo como Roadstock se sentiu. Como ele se sentiu? Esse aqui é mais pessoal, né? Roadstock é esse passarinho aí, tá? É ele que é o passarinho. Então, ele se sentiu como? Olhando a tirinha aí, ó. Tá cantando, aí ficou meio assim, aí saiu com raiva. Aí depois ele fala, eu comi o último pedaço de pudim. Ele ficou o quê? Chateado, porque o Scooby comeu o último pedaço de pudim dele. Então, vamos lá. Descreva um adjetivo que ele se sentiu. No primeiro quadrinho, ele estava o quê? Feliz, não é? Ele estava alegre, estava cantando, né? Tava aí, tem uma notinha musical. No segundo, parece que ele fica meio assustado, né? Porque é uma exclamação, parece que ele leva um susto assim, né? Ele é uma exclamação. E no último, ele ficou o quê? Decepcionado, ele ficou com raiva. Então, aí que você vai escrever, tá bom? Como ele se sentiu no primeiro, como ele se sentiu no segundo e como ele se sentiu no terceiro. É o passarinho, tá? Observa aí o passarinho e escreva como que ele se sentiu, tá? Na 76, letra B. E eu falei Scooby, Snoopy. Desculpa, gente. Snoopy, eu falei Scooby. Letra B. O que você acha que Roadstock saiu falando da casinha do Snoopy? Por quê? Essa tirinha ela não tem fala, então é pra você... Só tem a fala do Snoopy, do passarinho ele não fala. O que você acha, né? Que ele saiu falando. Ele saiu reclamando, ele saiu decepcionado porque o Snoopy comeu o pudim dele, tá bom? Então essa é pessoal. Releia a fala do Snoopy e responda as questões a seguir. A frase é: eu comi o último pedaço de pudim. A palavra em destaque é uma forma verbal de qual verbo? Comi. Qual é o verbo? Comer, correto? Esse é o verbo, tá? Lembra que os verbos vão terminar em ar, ir, tá? Ou pode ter o or também que a gente viu na outra página. Então, aqui, qual é o verbo, a forma verbal, né, de qual verbo? Do comi, comer, tá? Esse verbo pertence a qual conjugação? Ele termina em er, comer. Então, ele pertence à segunda conjugação, tá? Porque termina em er. A forma verbal em destaque na frase acima indica presente, passado ou futuro. Eu comi, ó, comi. Passado, comi, já comi, tá? Eu vou comer, aí é um futuro, né? Ou comerei, é um futuro. Presente, eu como, tá? Então, aqui vai ser passado, ok? Comi, já foi, comi e acabou. D. Reescreva a frase a seguir, alterando a forma verbal em destaque de acordo com as pessoas indicadas. Aqui você vai escrever de forma correta, usando a pessoa que está aqui ao lado, ó, tá? A pessoa do discurso. Nós. Se fosse nós, como que ficaria a frase? A frase aqui em cima é: eu comi o último pedaço de pudim. Se for nós, se fôssemos nós, aí você vai escrever: nós comemos, porque tá no passado, tá? Continuou, o tempo continuou o mesmo. Nós comemos o último pedaço de pudim. Nós comemos.
Eles. Se for o eles no passado, fica como? Eles comeram. E esse comeram é com M, tá? Vocês vão ver que quando a gente fala esse irão no passado, ele é M. Quando eu falo ão com a O tio, é futuro, tá? Por exemplo, então se fosse futuro, tinha que ser comerão. Olha o ão, tá? Então aí vai pro futuro. Aqui não. Eles comeram. Tá no passado e é M. Ele comeu o último pedaço de pudim. Ok? Lembrando que aqui o tempo verbal sempre vai ser no passado, tá bom? Só vai alterar a pessoa. Então, ele comeu, passado. E aí, né, nós vamos para a página 82, que é aquela parte de mais atividades, que é de fixação daquilo que já passou, do que vocês já estudaram ao longo desse livro, tudo bem? E aí, no número 1, ele só quer que você escreva o nome desses elementos aqui. A primeira é uma água viva, segundo, guarda-roupa e terceiro, guarda-chuva. Aí ele quer saber na letra A qual é a classificação dessas palavras usadas para nomear seres e objetos. Qual é? Que dá nome a seres e objetos. Tá? Você vai colocar, é adjetivo? É substantivo? É verbo? B. Os nomes que você escreveu para as imagens acima são formadas por quantas palavras? Com base nisso, classifique. Então, ó, quantas palavras? Lembra quando a gente aprendeu sobre substantivo simples e composto? Simples é o quê? Uma palavra. Composto, 2 palavras, tá? Então, água viva, guarda-roupa e guarda-chuva, elas são... Qual é a formação dessas palavras? 2 palavras, porque são substantivos compostos, tá bom? Lembra disso aí. Na 2, é para você fazer... A gente até fez essa atividade, né? Você vai ligar uma palavra de uma coluna com a outra e depois reescrevê-la ao lado. Ó, vou fazer uma. Pombo, correio. Pombo é uma palavra, correio é outra palavra. Só que juntas, ó, formam pombo, correio. Aí você escreve do lado, tá bom? Nós já fizemos uma dessas aqui parecida no livro. 83. Vamos lá. Contorne os adjetivos que caracterizam os substantivos livro e bichos. Então, o adjetivo ele dá característica, ok? Então, vamos lá. O substantivo aqui é livro e bichos. Então, ó, o grande livro dos grandes bichos marinhos e alguns pequeninos. Qual é o adjetivo? Grande, grandes, marinhos, né? Tá caracterizando os animais, os bichos. E pequeninos, tá bom? Esses são os adjetivos. Grande, grandes, marinhos e pequeninos. Vamos lá. Qual é a locução adjetiva? Lembra que a gente aprendeu sobre locução adjetiva, 4º ano? Então, ó, que sempre vem... qual a locução adjetiva abaixo equivale ao adjetivo marinhos? Aí a palavra foi colocada bichos marinhos. Se a gente fosse substituir, poderia ser bichos marinhos, presta atenção nisso. Poderia ser bichos da selva, bichos do mar ou bichos da água? Bichos do mar, porque são marítimos, tá? Se for, tia, mas não é água, tinha que ser aquáticos, tá bom? Se fosse bichos aquáticos, aí ia ser da água, tá bom? 4. Você sabia que os habitantes de alguns lugares podem ser chamados por 2 adjetivos pátrios? Pesquisa adjetivos pátrios que indica quem nasce nos locais abaixo. Eu cheguei a deixar isso para vocês, não foi? Antes de tudo isso acontecer.
para vocês pesquisarem os adjetivos pátrios de alguns lugares? Eu lembro que eu deixei. Então, aí você vai dizer como se chama quem nasce no Rio Grande do Norte? Como se chama quem nasce em Vitória? Como se chama quem nasce em Salvador? Tá bom, quarto ano? Então, essas são as nossas atividades de português, tá bom? Do nosso livro. Qualquer outra dúvida que você tenha, manda uma mensagem para mim, tá bom? Um beijo para vocês!